Tente realizar um exercício mental que desafia a própria estrutura do pensamento humano. Feche os olhos e tente imaginar o nada. Não estou falando de um quarto escuro, pois na escuridão ainda existe o espaço, existe o ar, existe a distância entre você e a parede. Estou falando da ausência absoluta. Remova as estrelas, apague o sol. Dissolva a terra sob seus pés. Remova a gravidade. Remova o próprio tempo. Não existe ontem, não existe amanhã. O relógio nunca foi inventado. A mente humana, acostumada com inícios e fins, luta e falha ao tentar visualizar o que veio antes da existência. Mas foi exatamente para esse horizonte impossível que os antigos gregos olharam quando tentaram decifrar a origem de todas as coisas. A história do universo não começa com luz, nem com uma explosão gloriosa. Ela começa com um silêncio infinito e aterrorizante. No princípio, antes que qualquer deus tivesse um nome, surgiu o caos. Hoje, em nossa linguagem moderna e apressada, usamos essa palavra para descrever desordem, barulho ou confusão. Mas a palavra original, caos, carrega um significado muito mais sombrio e profundo. Ela deriva de um verbo que significa abrir-se vastamente ou bocejar. O caos não era uma bagunça. O caos era uma fenda. Imagine uma lacuna interminável no tecido da não existência. Um abismo profundo, envolto em névoas cinzentas e pesadas, onde não havia em cima, nem embaixo, nem lados. Não havia um ponto de referência. Se você estivesse lá, estaria em uma queda eterna em todas as direções ao mesmo tempo. O caos não era um deus com quem se pudesse conversar. Ele era o palco, a tela em branco necessária, a matéria crua e indecisa esperando para ser moldada. E desse vazio sufocante, sem explicação ou causa, a realidade se fragmentou pela primeira vez. Do meio da névoa, emergiu Gaia, a Terra. A chegada de Gaia muda tudo. Pela primeira vez, existe o conceito de sólido. Existe o aqui. Gaia não é apenas uma deusa antropomórfica, caminhando por um jardim. Ela é a própria estrutura física da existência. Ela surgiu como o alicerce seguro, o peito largo e fértil. Imagine o alívio cósmico dessa criação. Onde antes havia apenas a vertigem do abismo, agora havia montanhas rasgando o silêncio, vales profundos se formando como cicatrizes na rocha recém-nascida e planícies vastas, esperando pela vida. Ela era a grande mãe, soberana em sua solidez, a promessa de que haveria um lar. Mas o universo é feito de equilíbrios, e toda montanha alta projeta uma sombra profunda. Ao mesmo tempo em que a Terra se firmava, nascia, nas distâncias mais remotas da realidade, o Tártaro. Muitos confundem o Tártaro com o inferno ou com o reino dos mortos, mas ele é algo muito mais antigo, geológico e fundamental. O Tártaro é o oposto do céu. É um abismo úmido, mofado e envolto em trevas perpétuas, localizado nas raízes de Gaia. A distância até lá desafia a compreensão. Os poetas antigos, em sua sabedoria, criaram uma medida de tempo para explicar essa distância de espaço. Se você soltasse uma bigorna de bronze do ponto mais alto do céu, ela cairia durante 9 dias e 9 noites inteiras, cruzando o éter e as nuvens, e só atingiria a superfície da Terra no amanhecer do 10º dia. E se você pegasse essa mesma bigorna e a soltasse em uma fenda na Terra, ela cairia por mais 9 dias e 9 noites, mergulhando na escuridão total, até bater no fundo do Tártaro. Esse lugar não nasceu para ser habitado. Ele nasceu com um propósito sombrio. Ser uma prisão cósmica, uma caixa forte selada por portões de ferro, esperando pelos monstros que o universo rejeitaria. Agora, o cenário estava montado. Tínhamos o palco vazio do caos. Tínhamos a matéria sólida de Gaia. E tínhamos o fosso profundo do Tártaro. Mas olhe bem para eles. Eles estão parados, estáticos. Uma pedra não se move sozinha. O vazio não cria nada. O abismo apenas existe. O universo era um cenário montado, mas sem atores, sem movimento, sem pulsação. Faltava uma faísca para acender o motor da criação. Foi então que surgiu a quarta força primordial, a mais bela e, talvez, a mais perigosa de todas: Eros.
Esqueça as imagens infantis de querubins com arcos e flechas. O Eros primordial é uma entidade de poder incalculável e assustador. Ele não é o deus do romance cortesão. Ele é a força da atração gravitacional, da fusão atômica, do desejo biológico incontrolável. Hesíodo diz que Eros é aquele que solta os membros e subjuga a mente sensata. Ele é a força que anula a razão e impõe o instinto. Por que ele é tão vital? Porque sem Eros, Gaia seria apenas uma rocha, flutuando no caos para sempre, sozinha e estéril. Eros é a fome que obriga o universo a se misturar. Ele é a energia que faz a matéria colidir, que faz o macho procurar a fêmea, que torna a criação possível. Com a presença de Eros, Gaia sentiu, pela primeira vez, a solidão. Ela olhou para o vazio infinito do caos acima dela e sentiu-se exposta. Ela não tinha teto, não tinha proteção, não tinha um igual. Impulsionada por essa força criativa, a Terra decidiu gerar, por conta própria, um ser que fosse do seu tamanho. Alguém capaz de cobri-la inteiramente, de abraçar todas as suas montanhas e encher todos os seus vales. Ela precisava de um rei. E assim, da própria Terra, começou a se erguer uma cúpula azul, vasta e giratória, cravejada de luzes cintilantes. Gaia estava dando a luz a Urano, o céu estrelado. Parecia o início de um paraíso perfeito, a Terra e o céu, mãe e filho, unidos em um abraço eterno. Mas Gaia não sabia que, ao criar o céu para protegê-la, ela estava criando também o seu próprio carrasco. A união desses dois não traria paz, mas daria origem a uma linhagem de monstros, titãs e deuses que lavariam o universo recém-nascido com o primeiro sangue divino. Quem eram esses filhos? E por que o próprio pai sentiria nojo ao olhar para eles? A resposta para essas perguntas é o início da Primeira Guerra Celestial, mas isso é uma história para o nosso próximo encontro. Agradeço por assistirem e não se esqueçam de se inscrever para não perder a continuação.